Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre tablets de entrada. Será que dá para usar depois, principalmente, de usar um Tab S8 Ultra? Eu estou utilizando, passando uma temporada com tablet mais de entrada e eu queria falar sobre as minhas impressões, as principais diferenças e se realmente é muito mais difícil usar um tablet com esse perfil ou não. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então, primeiro ponto que eu precisei entender ao voltar a utilizar um tablet mais de entrada, como esse tablet Vaio, a primeira questão, ele é um tablet para um público que quer gastar menos, tá? Esse é o primeiro ponto. Eu acho que é muito importante pontuar isso. Parece uma coisa simples e até banal, mas é muito importante pontuar isso, porque muita gente compara um tablet de 1.700 a 1.800 reais, que é esse aqui, com um tablet como um S8 Plus, um S8 Ultra. São equipamentos diferentes para públicos diferentes e com necessidades diferentes, tá? Então, isso é muito importante deixar bem pontuado. O que acontece com esse tablet aqui? Ele é um tablet que tem um preço muito competitivo, né? Ele está entre 1.700 e 1.800 reais na data da gravação deste vídeo. E ele tem uma boa tela, não posso reclamar, tá? A tela é bem bonita, tá? É uma tela de 10.4 polegadas 2K, isso é bem importante porque você não vê pixel aparecendo, você não vê letra serrilhada, nada. Não sei se vai ficar claro, mas tem uma definição muito boa, tá? Fora isso, ele é um tablet com Wi-Fi, com Bluetooth, como é de se esperar, mas com compatibilidade com a rede 4G. Então é muito importante também pontuar isso, porque você pode colocar um chip e utilizar ele num aparelho de 1.700 a 1.800 reais, um aparelho mais de entrada, então isso é muito importante também. Outro ponto importante, ele tem 8 de RAM, que é um pouco mais do que alguns concorrentes, por exemplo, da série Galaxy A até um S6 Lite, tem acho que 4 de RAM, se eu não estou enganado, me corrijam, tá? Então aqui você já tem 8 de RAM e tem 128 de armazenamento interno, que também é um negócio que não é comum, tá? E aí, no uso, como é que foi usar esse cara aqui? Bom, gostei da tela, como eu já disse, gostei da pegada, do tamanho dele, achei interessante. Gostei de ter aqui a entrada para fone de ouvido, isso é legal. Quem usa fone de ouvido com fio quebra um galho enorme, tá? Alto-falante estéreo também, tem aqui os falantes desses dois lados, também gostei bastante. O acabamento é muito bom, é muito legal, muito caprichado, tá? Então também não posso reclamar. O processador é um processador Unisoc, não é o esperado, aguardado, querido Snapdragon, nem um Exynos, então realmente eu senti um pouco de lentidão, mas que era de certo modo compensada pelos 8 de RAM. Então, assim, pensa gente, é um tablet de menos de R$ 2.000, então ele vai ter um desempenho um pouco abaixo. Para que eu usei esse tablet? Eu usei basicamente para consumo de conteúdo, tá? Isso assim, perfeito. Tem um bom peso, não é nada absurdo de pesado, a tela tem uma boa definição, fez o serviço direitinho, tanto para YouTube como para redes sociais. Lembrando que ele mostra, não tem um modo desktop aqui, então ele sempre vai mostrar o conteúdo como um celularzão, tá? Mas isso não impediu, por exemplo, tá? Coisas do tipo aqui, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Então isso não impediu, por exemplo, de ter uma boa visualização aqui numa edição de vídeo no LumaFusion. Eu tive um bom espaço aqui na vertical, ficou legal, na horizontal também ficou bem dividido, com uma linha do tempo bem grande, ó, e ficou com um resultado interessante, ó. O vídeo tem uma boa fluidez, não tá assim super travado, tal, tá rodando bem. O LumaFusion está muito bem otimizado para Android, isso vale ressaltar. Então é interessante ver que dá para editar vídeo, esse vídeo, lembrando, né, é um vídeo em 4K, 30 frames, e tá rolando aqui, ó. Então, assim, eu achei muito legal isso.
fiquei contente, é um teste que eu queria fazer e que eu fiquei satisfeito com o resultado. Ah, é super rápido? Não, gente, mas ele faz o serviço, tá? Para jogos, muita gente pergunta para jogos. Você não vai jogar jogos pesados com a definição no máximo aqui, você vai ter que jogar com uma resolução mais baixa, mas rola, dá para jogar, tá? Dá para jogar, então, assim, para um jogo mais ocasional, eu acho que está perfeito, que é o que a gente acaba fazendo nos celulares, a não ser quem participa de competição, num nível mais, né, pro, mesmo que no celular, é joguinho simples para o dia a dia, então aqui rolou também. Como eu disse, navegação na internet, redes sociais, tudo isso perfeito também. Uma coisa que eu estranhei um pouquinho, né? As coisas que eu senti falta agora, eu vou comentar. Primeiro, quando eu bloqueio ele, eu tenho que desbloquear por senha. Eu não tenho onde colocar digital, nem na tela, nem na borda, nem no botão, em lugar nenhum. Então, é uma economia, óbvio, né? Necessária para o tablet custar menos de R$ 2.000, mas eu senti um pouco de falta. Outra coisa que eu senti um pouco de falta é ter um modo desktop, mas isso dá para a gente resolver com algum launcher disponível no mercado. Então, assim, é um problema que dá para a gente resolver. Só que os aplicativos não estão customizados para esse tipo de visualização. Então, tem muito aplicativo que não vira, que ele fica na posição do celular. Então, você é obrigado a pegar o cara aqui e ficar com ele na mão como um livro para poder consumir o conteúdo, tá? Não me matou, mas é uma observação. Outro ponto que eu senti falta, né, com relação ao modo DeX, é poder ter ali um multitarefa mais visível, mais fácil de usar na orientação vertical. Porque se você observar, aqui eu não tenho como fazer uma divisão de tela com os aplicativos. Então, uma coisa que eu senti um pouco de falta. Dá para usar tranquilamente, você vai se adaptar ao uso, mas realmente é uma coisa que quem está acostumado, mesmo que seja com Galaxy S23 Plus ou Ultra ou anteriores dessa série S, sente falta, né? Porque parece que a tela grande pede isso, né? A possibilidade de dividir para poder usar, visualizar dois conteúdos ao mesmo tempo. Fiz leitura de livro aqui, achei perfeito, está no tamanho certo, ela não é wide demais, né? Não é estreita demais, eu achei que tem um tamanho bom, não é exatamente o livro, é um pouquinho mais estreito, mas bem agradável, bem gostoso de ler livro aqui. Tem câmeras, né? Que não são assim as câmeras mais maravilhosas, mas fazem o serviço, que na minha opinião seria tirar uma foto de uma lousa, entendeu? Para poder mexer num conteúdo depois. Esse uso mais ocasional e também, né? Obviamente, quando você usa a câmera frontal, aí você vai usar para uma videochamada. Não é a melhor câmera que eu já vi, mas faz o serviço. Sempre pense nisso, gente. Ele faz o serviço e com um custo bem interessante, com um custo bem baixo. Então, no final das contas, um outro ponto que vale a pena comentar. Muita gente fala, pô, mas e a caneta? Não vem com a caneta esse tablet. Ele realmente não vem. Eu tentei usar algumas canetas que eu tinha, como a própria caneta do Galaxy S23 Ultra, com a caneta que vinha na capa do S21 Ultra. Tentei usar uma caneta da Logitech, nada funcionou. Mas eu consegui fazer funcionar, como era de se esperar, aquelas canetas que tem aquela ponta emborrachada, tá? Aquela caneta funcionou, inclusive para fazer anotações. Então eu achei legal porque ali para mim esse tablet se encaixou também para ser utilizado em sala de aula, que você consegue fazer as anotações. É a mesma coisa que uma caneta, uma S Pen ou uma caneta sei lá, da Logitech, ou mesmo a caneta da Apple, a Apple Pencil? Não, né, gente? É uma caneta, a Apple Pencil custa mais, acho que de R$ 1.500, R$ 2.000, Logitech pelo menos uns R$ 500 custa, então são canetas diferentes, né? Para um tipo de tela que é preparada para usar com a caneta.
Aqui não é o mesmo tipo de tela, tanto que nenhuma outra funcionou. Mas funcionou, foi legal de usar, não achei ruim, tá? Não achei ruim, achei que dá para fazer o trabalho. E lembrando de novo, com R$ 1.799, acho que é o preço dele hoje. Então, poxa, gente, não dá para esperar que ele faça tudo da forma mais cara e absurda, né? Mas ele fez o serviço. Outro ponto, vem com capinha. E a capinha não é somente uma capinha, que já seria muito bom se ele viesse somente com uma capinha, porque nem todo tablet vem com capa. Agora, ele vem com a capinha e ainda uma capinha teclado. Isso eu achei muito bacana, porque é aquela história, principalmente, ó, para usar, primeiro, né, você dá toda a proteção para o seu tablet. Então você coloca, olha o tamanho dele, você coloca isso aqui na mochila, você nem sente, a bateria dura muito, dá para um dia de uso, tá? Pelo menos para o meu uso, nos meus testes, não fiquei editando vídeo nem jogando o dia inteiro, tá? Mas usando para consumir conteúdo, para escrever, para digitar textos, ele foi perfeito. Então assim, ele está protegido com uma capinha que já vem dentro da caixa, isso por R$ 1.799, que achei bem honesto o preço. E aqui, ó, se tiver, por exemplo, em sala de aula, muita gente fala, poxa, mas não tem a caneta. Ok, não tem a caneta. Só que, aí essa parte ainda reclama um pouco, ter que desbloquear por senha. É um pouco... não é tão agradável. Mas, voltando aqui, ó, você tem como digitar os seus textos aqui, ó, tranquilamente. O detalhe, o teclado tem o cedilha, tem toda a acentuação do português do Brasil. Então, assim, pô, é legal pra caramba isso, gente. Então, a partir do momento que, tudo bem, você não tem a caneta, pô, faz falta, é legal ter a caneta. Só que, por outro lado, apesar de você não ter a caneta, você tem capinha, você tem teclado e você pode digitar longos textos. Então, se estiver na sala de aula, você vai digitar em vez de anotar. Mas também daria para anotar com uma caneta com a pontinha de borracha. Fica tão legal assim quanto uma caneta mais fina? É um pouco menos legal, óbvio, né, gente? Não é perfeito, mas você tem a alternativa da digitação por texto. E aí, quando você precisa fazer alguma coisa com a caneta, ou mesmo com o dedo, você vai fazer ali, sei lá, usar uma função de marca-texto para dar um destaque, colocar uma setinha, fazer alguma coisa no texto já digitado, tá? Olha que é confortável esse teclado, ele não é tão apertado quanto parece, tá vendo? Ó, é compacto, mas é gostoso de usar. Então, no final das contas, eu acho assim, que tudo bem, você tem algumas perdas, né? Não tem o melhor processador, você tem um processador mais lento, você pode não ter uma caneta, né, como a caneta encontrada na linha Galaxy S, por exemplo, você não tem um modo desktop ou um modo de tela dividida, tem sim algumas perdas, tá? Mas no final do dia, o que você vai poder fazer com esse cara aqui? Você vai gastar pouco, você vai levar para a tua faculdade, para a tua escola, você vai ter como digitar os seus textos, ó, com um teclado bem gostoso de usar, bem silencioso, que ao mesmo tempo é uma capinha que já entrega essa função, né, de proteção para você, vai ter que caminhar assim, né, com Alt Tab, né, para ir de um aplicativo ao outro? Vai, mas ok, gente, quando você estiver digitando um texto, acompanhando alguma coisa em sala de aula, você vai estar fazendo aquela tarefa. Você vai ficar um pouco mais monotarefa aqui. Mas no meu ponto de vista, tudo bem quando você coloca na balança o preço desse produto, a capa para proteção que também tem o teclado. Então, no final das contas, eu achei que fez sentido, né? Foi interessante o teste e, obviamente, como tudo na vida, a mesma coisa acontece quando eu faço aqueles testes, gente, de deixar de usar o Mac ou um computador, um PC com Windows, para usar durante um tempo um tablet, que seja um iPad Pro, um tablet mais parrudo. Eu tenho perdas, eu tenho algumas coisas que eu não vou conseguir fazer da mesma forma. E eu sinto que aqui é a mesma coisa. Eu tenho que me adaptar a ter algumas situações, algumas perdas, mas no final do dia eu vou conseguir trabalhar, vou gastar menos, né, na aquisição do produto
e ele vai fazer o serviço que eu preciso. Bom, questão de atualizações. Atualizações de segurança devem chegar aí, pelo menos pelo que eu me recordo da última conversa, aí por uns 2 a 3 anos deve chegar ao produto. Atualização de sistema não existe uma previsão, tá? Então assim, é um pouco chato, né? Parar no Android 13, pelo menos ele já vem com 13, é um pouco chato, mas ao mesmo tempo, as últimas atualizações não têm trazido nada assim hiper disruptivo, diferente e tal, e eu acho que tendo as atualizações de segurança, na minha opinião, são as mais sérias, as mais importantes, eu já acho que tá legal, mas sempre, gente, avaliando a faixa de preço que nós estamos conversando, tá? Obviamente, se custasse R$ 5.000, R$ 6.000 para cima, não é aceitável ter apenas uma versão do sistema. Agora, você está falando de um tablet mais de entrada, mais simples, e ainda assim que entrega esse conjunto legal, né, com capinha, com teclado, que hoje em dia é difícil, acho que você encontrar uma capinha com teclado oficial da própria marca, não estou falando paralela tal, por menos do que? De uns R$ 500 a R$ 1.000. Eu acho difícil encontrar, a não ser que seja muito, muito China assim, muito ruim mesmo, né? Mas se não, gente, eu acho muito difícil você encontrar uma capinha com essa qualidade, né, da própria Vaio, por um preço baixo. Então, quando você coloca isso tudo em perspectiva, eu acho que o produto superou as minhas expectativas, mas o que eu falei para vocês, é muito importante que quando você imaginar um produto desse, quando você parar para pensar, puxa, e aí, vale a pena, vou comprar ou não vou, você tem que parar para pensar no seguinte, quanto que eu estou pagando por ele e o que vem dentro da caixa. Tá? Respondidas essas duas perguntas, dali para frente você pode exigir ou não várias coisas desse produto, considerando o valor de venda, o valor final de venda dele. Bom, pessoal, então é isso. Para quem deve comprar esse produto? Na minha opinião, eu acho que se você é estudante e, obviamente, desde que você não estude nada que tenha desenho avançado, programação, nada parecido, você quer somente um tablet com preço em conta, um preço baixo, para poder levar para a faculdade, aquela história, né? Quanto menor o preço, você sente um pouco menos, né? Não é tão inseguro, né? Você se sente mais seguro no caminho, né? De ida e de volta. Então, você quer um negócio leve, pequeno, para você levar para cima e para baixo, e que dê para você consumir conteúdo, ler seus PDFs, ler os seus livros da faculdade e fazer as suas anotações, usar como caderno e ainda ter uma capinha com teclado, eu acho que é o perfil ideal. Então você vai gastar pouco e vai ter um aparelho completo dentro das limitações impostas, obviamente, pelo preço dele. Mas você vai ter um equipamento que vai ser bem legal, bem interessante de usar, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!